tua posse. Quais são as nossas posses? Nossas posses são as nossas possibilidades de ser útil, de servir a Deus. Cada minuto, cada hora, cada segundo que temos de colorir o mundo, de ressignificar os nossos passos. Falar em posse não é apenas falar em dinheiro, porque não há ninguém tão pobre que não tenha algo para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de ajudar, de servir as outras pessoas, de tornar a vida mais leve, sobretudo, de sermos cartas vivas do Cristo. É essa a proposta, estampada pelo apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, lá em capítulo 3, versículo 3. Vós sois cartas vivas de Jesus. Onde estiveres, a tua voz, os teus gestos, as tuas atitudes serão interpretadas como aquele que carrega o evangelho, não apenas como atos exteriores, mas como propostas de viver uma vida eterna. Então, sintam-se dignitários desse amor de Deus e na compreensão de que tudo o que temos, sejam os bens materiais, sejam os bens intelectuais, sejam as possibilidades que a vida nos empresta, é para multiplicarmos, é para doarmos, é para fazermos a vida das outras pessoas melhores, porque é dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis. Mas nesses 20 minutos que me coube, eu quero falar de uma posse que talvez seja a mais complicada nos dias atuais, que é a posse dos bens materiais. Qual a nossa relação com a posse dos bens materiais, sendo mais específico? Não é problema ter as coisas, porque imaginem, eu tenho uma filhinha de 5 anos, que é a alegria dos meus dias, a Clara. Eu preciso ter o dinheiro para comprar o leite para ela, para pagar o seu colégio. Eu preciso ter o dinheiro para ter a minha casa. Então, a proposta não é renúncia extrema à posse. A proposta é não deixar que a posse me possua. Não deixar que a posse me faça perder o essencial. E qual é o essencial? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, o resto ser-vos-á acrescentado. Enquanto estamos no mundo, nós precisamos das coisas, nós precisamos dos bens, nós precisamos dos utensílios, mas não podemos permitir que as coisas nos possuam, porque daí nós perderemos o grande objetivo da vida, que é a nossa evolução espiritual. Pensemos nisso, para nos dar conta que grande parte das problemáticas psíquicas dos dias atuais são pessoas que se perderam diante da posse, se deixaram dominar por aquilo que é transitório, passageiro, se deixaram possuir pelo brilho das coisas do mundo quando nós somos espíritos imortais. Então pensemos na posse como um instrumento e não como finalidade. Guardem esse jogo de palavras. A posse é um instrumento, não uma finalidade. Porque se eu estou no mundo para possuir como finalidade, tudo na minha vida gira ao redor de ter dinheiro, de ter carro, de ter poder, de ter cada vez mais cabedais intelectuais, mas eu sou um espírito imortal. Eu vim para esse mundo, eu sairei desse mundo como espírito imortal que eu sou. Agora, se a posse passa a ser um instrumento, eu me valho da posse para, quando eu tiver coisas, eu poder ter uma vida para mim, onde eu pague todas as minhas contas, mas eu possa também propiciar uma vida às outras pessoas, dividindo, multiplicando, sendo útil às demais pessoas. Quando eu tenho cabedais intelectuais, não é para ser orgulhoso, ficar humilhando as outras pessoas. Não é para ficar dando carteirada. Você sabe com quem está falando? É para que eu possa instruir, ensinar, para que eu possa me tornar um professor das outras pessoas. Quando eu tenho a posse de cargos que eu alcancei,
não é para ficar me sentindo a última Coca-Cola do deserto, dizendo no linguajar popular, quando eu tenho um cargo, é para, através desse cargo, facilitar a vida das outras pessoas. Quanta gente eu posso empregar? Quanta gente eu posso ajudar? Então, a posse nunca será uma finalidade, a posse será um instrumento para que eu seja alguém que trabalhe para o Cristo, trabalhe a favor do Evangelho. E para que a gente possa ficar com isso bem assentado na nossa mente, eu quero contar duas histórias. Duas histórias. A primeira delas do meu querido Divaldo Pereira Franco, que com 96 anos ainda estua de vitalidade, estua de boa vontade para falar de Jesus. Uma vez, ele se encontrando nos Estados Unidos, fazendo uma palestra onde brasileiros que lá se encontravam e também alguns americanos o assistiam. Naquela ocasião, em especial, um senador norte-americano o foi assistir. E Divaldo falava: no mundo, nós não temos nada. Nós somos apenas mordomos, porque a gente pode receber muitas coisas. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas um dia a gente vai ter que devolver. Daí nós não somos donos, somos mordomos, porque nós carregamos com uma bandeja. E essa bandeja a gente pode utilizar para servir, para doar, para multiplicar, mas um dia o que está na bandeja nós teremos que devolver. Assim é a lei da vida. Assim se processa o amor de Deus. E Divaldo ainda cita um trecho da segunda carta de Pedro, quando Pedro nos fala: cada um dá os dons conforme os recebeu, como bons multiplicadores da eterna graça de Deus. Terminada a palestra, aquele senador norte-americano foi falar com Divaldo. Que se passa, meu irmão? E o senador: olha, adorei a sua fala. Gostei da forma como você se expressa. Você coloca amor nas suas atitudes. Você coloca vibração quando pronuncia cada palavra. Mas eu não concordo com o teor. Com o que você não concorda, meu irmão? Quando você diz que nós não somos donos, nós somos mordomos. E eu quero te provar que eu sou dono de muitas coisas. Eu sou dono de muitas propriedades aqui nos Estados Unidos. Eu sou dono de poços de petróleo. E eu te convido para nós tomarmos um avião e podermos sobrevoar as minhas propriedades. Os meus poços de petróleo. Era um senador do estado do Texas. Eu te mostro os meus títulos mobiliários. Eu sou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Meu irmão, com toda a deferência que o seu cargo merece, eu reafirmo tudo o que eu disse na palestra. Nós não somos donos de nada. Nós somos apenas mordomos. E o senador, no auge do seu orgulho, disse a Divaldo Franco: pois muito bem, o senhor pode ser um bom orador, mas é um mistificador, porque fala coisas que não são verdadeiras. Passaram-se alguns anos e Divaldo, na sua saga de visitar os Estados Unidos todos os anos, ele retorna àquele lugar quando recebe uma carta daquele mesmo senador que se encontrava agora hospitalizado, às vascas da desencarnação. Venha me visitar. Eu quero te fazer uma confissão. E Divaldo, terminada a sua palestra, foi ter com o senador já num hospital. Um hospital muito bom, mas um hospital, gente, nos Estados Unidos. E tendo com ele, o homem já ao quebrado disse a Divaldo: tu tinhas razão. No mundo, nós somos apenas mordomos. Nada nos pertence. E Divaldo, Jesus te abençoe, meu irmão. Eu quero dizer que, por mais que eu tivesse todas as coisas, eu não as multipliquei. Eu não propiciei que os meus filhos fossem pessoas de bem. Hoje eles estão brigando pela minha herança comigo, ainda na cama. Eu não multipliquei porque no meu mandato de senador, eu talvez não tenha investido tanto em educação, tanto em saúde, tanto na promoção de bem-estar das pessoas. Eu não multipliquei porque eu me fiz um homem rude, um homem autoritário. E era verdade o que você dizia, porque hoje eu estou morrendo. E com a bandeja de todas as minhas coisas, eu vou ter que devolver àqueles que virão a posteriori todos os meus bens.
eu não partirei com nada. Era verdade. Eu era apenas um mordomo. E Divaldo, olhando no fundo dos olhos daquele senador, lhe disse: meu irmão, que bom que tu alcançastes a reflexão a ponto de entender que os bens não são para nos possuir. Os bens são para que nós nos façamos úteis. Leve essa certeza, porque você não vai morrer, você vai apenas desencarnar. E eu tenho certeza que parentes queridos o estarão esperando no alto lá, porque nós vivemos a grande bênção da imortalidade. Siga em paz. Você me chamou para uma confissão, mas eu não sou padre, sou apenas um amigo. E nesse instante estou pedindo a Jesus que te abençoe. E aquele senador já chorando, venha desencarnar tempos depois. Qual a nossa relação com a posse? É a relação que nos diz o benfeitor Emmanuel, no último parágrafo dessa mensagem que nós estudamos agora de manhã. Tua posse, na essência, é a tua possibilidade de ser útil. Eu vou ler mais uma vez, para que fique bem fixado nos nossos corações. Tua posse, na essência, é a tua possibilidade de ser útil. Será que nós já somos úteis? Será que nós já multiplicamos o nosso tempo para servir as pessoas? Será que nós já multiplicamos o nosso dinheiro para ajudar aqueles que nada têm? Será que nós já multiplicamos o nosso saber intelectual para ser aquele que ensina, aquele que mostra os caminhos, aquele que estrutura novas possibilidades? Será que nós já multiplicamos os nossos braços para levar pratos de comida, para vestir aqueles que não conseguem vestir-se? Será que nós já multiplicamos as nossas pernas? Temos duas, mas que podem multiplicar-se por 10, por 20, quando nós visitamos as misérias ocultas, os filhos do Calvário de Jesus. A segunda história que eu quero contar, eu ainda tenho 5 minutos, é de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, a grande alma indiana, quando ele convidado pelo Vaticano, pelo Papa, para receber um título honorífico da Igreja Católica. E ele, estando com alguns amigos na cidade de Roma, numa noite, ele depara-se com uma vitrine. Estava na proximidade do Natal, conforme hoje. Tantos pisca-piscas, tantas coisas bonitas, tantos presentes, tantas coisas que custavam tanto dinheiro. Alguns indianos chegaram para Gandhi e lhe perguntaram: Bapu, era como se chamava a grande alma entre aqueles que eram mais próximos, que quer dizer, meu grande pai. Bapu, tu estás se perdendo entre o ouro de tudo aquilo que é material. E Gandhi responde de uma forma formidável: não, eu estou olhando para tudo aquilo que eu já não preciso para ser feliz. Gandhi olhava aquelas guirlandas, olhava aquelas roupas, olhava aqueles presentes e se dava conta: as pessoas precisam de tantas coisas, e eu já não preciso dessas mesmas coisas para me integrar com a divindade. E Gandhi, quando chegou o momento de ser homenageado, ele vai com uma roupa das mais simples, apenas cobrindo o seu corpo e levando a sua cabra. E ele que seria o homenageado da noite, o guarda do Vaticano: aqui você não pode entrar. E por quê? Você não está com as roupas apropriadas. É uma cerimônia, nós vamos homenagear uma grande alma da Índia. Não sabia o guarda que a grande alma estava na frente dele. Não sabia o guarda que ali estava o homem simples que seria homenageado. Eu não posso entrar porque estou com essa roupa? Também você não pode entrar porque está com essa cabra. Mas, meu irmão, essa cabra me acompanha em todos os lugares. Eu me alimento com o leite dela. Tudo o que eu preciso, ela me dá. Bom, se eu não posso entrar, eu felizmente vou me embora. E depois o Vaticano: cadê o homenageado? E ficaram sabendo que o homenageado tinha sido expulso, porque não tinha roupas protocolares. Qual a nossa relação com a posse? A nossa possibilidade de servir, de ser útil. Lembrando do mestre dos mestres, o amigo de todas as horas, aquele que nos serve de modelo e guia, chamado Jesus.
conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso mestre e nosso guia? E a resposta: Jesus. Jesus que, conforme os evangelhos, não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Enquanto as aves do céu tinham seus ninhos, enquanto as raposas tinham os seus covis, foi o homem que possuiu o maior cabedal de possibilidades. Porque possuía o amor, porque possuía a misericórdia, porque possuía o senso da paz, porque multiplicava possibilidades que ainda hoje nos guarnecem o coração nessa grande saga de sermos úteis. Lembremos-nos de Jesus. Sigamos ao encalço dos seus passos. Quando já se avizinha o Natal, pensemos: eu não preciso de tantas coisas. O essencial, já dizia Antoine Saint-Exupéry, é invisível aos olhos. Na noite do Natal, então, que a gente possa multiplicar abraços, multiplicar perdões, multiplicar proximidade, multiplicar pontes, ao invés de construir tantos muros. E termina essa fala intitulada Tua Posse, lembrando de Maria Dolores, nos versos de Francisco Cândido Xavier, num soneto que ela endereça a vocês, do Café com o Evangelho Mundial, quando ela nos diz: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A paciência reina, a caridade, ora a hora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, nunca estarás sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho. Inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo e que Jesus nos abençoe.